Resident Evil, a história em um vídeo. Bem-vindos, sobreviventes! Se você sempre quis entender a cronologia completa dos jogos da Capcom, mas se perdeu entre os remakes, spin-offs e filmes de CGI, este vídeo é o seu arquivo oficial. Vamos deixar uma coisa clara desde já: as animações CGI da Capcom são canônicas, tá? Então, se você jogou, por exemplo, Resident Evil 4 e de repente foi ligar a TV e viu lá que estava passando uma animação com o Leon, Resident Evil Condenação, algo do tipo, é canônico, então faz parte da história. Ou seja, vai ajudar a entender coisas que acontecem no intervalo entre os jogos. Então, já os filmes live action com a Mila Jovovich e a série Netflix existem em um universo paralelo, até porque é uma adaptação que não vai estar na cronologia oficial, mas a gente também pode falar dele aqui depois, é porque são tão ruins que é deselegante. Mas, resumindo a ópera, nossa jornada começa em 1998, mas a origem do horror é ainda mais antiga. Tudo começou com a descoberta de um vírus antigo na África, o Progenitor, pelos fundadores da Umbrella Corporation. Cientistas como James Marcos e Oswald Spencer queriam criar armas bioorgânicas. Isso gerou T-vírus e, consequentemente, o apocalipse que vamos acompanhar. Vamos à linha do tempo. Resident Evil 0, julho de 98. Tudo acontece entre 23 e 24 de julho de 98. A equipe Bravo da Stars cai nas montanhas Arkley. Aqui conhecemos Rebecca Chambers, uma novata brilhante, e Billy Cohen, um ex-fuzileiro condenado à morte. Eles descobrem um trem de carga infestado de mortos-vivos e o centro de treinamento da Umbrella. O grande destaque aqui é a introdução de James Marcos, o criador do T-Vírus, que foi assassinado a mando de Spencer e retornou como uma monstruosidade de águas vivas. A briga deles com o jovem Albert Wesker e William Birkin é o estopim que vaza o vírus para a mansão. Rebecca, exausta, segue para o próximo pesadelo. Então temos Resident Evil, o primeiro jogo, o incidente da mansão. 24 de julho, a equipe Alpha procura a Bravo e se refugia na temida mansão Spencer. Aqui, nós vivemos aquela experiência de survival horror clássico. Escolhemos Chris Redfield ou Jill Valentine. Eles descobrem que o local é uma fachada para um laboratório secreto, o famoso alçapão. As armadilhas, os zumbis e o primeiro Tyrant, o Mr. X original, são apresentados. A cereja do bolo é a traição do Capitão Albert Wesker, que injeta nela o vírus para se tornar super-humano, mas acaba morto pelo Tyrant. Jill ou Chris, depende da sua escolha, fogem na hora certa, mas a cidade já está condenada. Então, cronologicamente falando, vamos para Resident Evil 3, a primeira metade, mais Resident Evil 2, em setembro de 98. E aqui atenção, porque aqui a timeline se entrelaça. Em 28 de setembro, Jill Valentine está tentando fugir de Raccoon City, mas é caçada por um novo Bill Whipple, um Nemesis. Enquanto Jill está desmaiada por causa do vírus, no dia 29 de setembro, dois novos heróis chegam à cidade. O policial novato Leon S. Kennedy e a motoqueira Claire Redfield, que procura por Chris. Resident Evil 2 acontece aqui. No auge do caos, eles buscam um refúgio na delegacia de polícia. Enfrentam o Dee, William Birkin em mutação, encontra a pequena Sherry Birkin e conhece a enigmática Ada Wong. Voltando para Resident Evil 3, Jill acorda no 1º de outubro, correndo contra o tempo. Leon e Claire fogem de trem, enquanto Jill detona um Nemesis com um canhão. No fim, o governo dos Estados Unidos ordena um ataque nuclear para varrer Raccoon City do mapa. Ela é destruída em 1º de outubro de 98. E aqui temos Resident Evil Code Veronica, um excelente jogo que eu espero que lancem um remake, porque esse jogo é muito bom. 3 meses depois, Claire invade a base da Umbrella na Europa. É capturada e mandada para uma ilha remota na Antártida. Code Veronica é um dos capítulos mais importantes e subestimados. Aqui temos a volta de Chris Redfield indo resgatar a irmã e a volta definitiva de Albert Wesker. Ele está mais poderoso do que nunca, com aquele visual de agente da Matrix. Wesker está caçando as crias de Alexa Ashford, a vilã gênia da ilha. O duelo final entre Wesker, Chris e Alexia é o pontapé que falta para a Umbrella finalmente começar a ruir legalmente. Então,
temos agora uma mudança de patamar. Temos aqui o jogo mais famoso de Resident Evil. Você pode ser antigo aí, que nem eu, pode ter jogado 1, 2, o 3 no Play 1 ou em outro videogame, mas não tem como aí. Resident Evil 4 é o jogo mais famoso de Resident Evil. Então, no ano de 2004, se passaram 6 anos. A Umbrella faliu, mas as armas biológicas se espalharam pelo mundo negro. Resident Evil 4 nos leva para uma vila na Espanha. Leon agora é um agente secreto do governo dos Estados Unidos. Sua missão: resgatar a filha do presidente e a grande chata Ashley Graham. Aqui o jogo vira a chave para a ação. Esqueça zumbis lentos, aqui temos os ganados controlados por uma nova praga, Las Plagas, um parasita que controla a mente. Reencontramos Ada Wong, que agora trabalha para o rival da Umbrella, ou para o Wesker. Leon enfrenta o culto religioso Luz Iluminados e mata o vilão Sadler, e esse jogo mudou a franquia para sempre. Temos então Resident Evil Revelations no ano de 2005. Um ano depois da missão da Espanha, o mundo aprendeu uma lição. Precisamos de uma organização para combater o bioterrorismo. Então nasce a BSAA. Jill Valentine e o parceiro Parker Luciani investigam um navio fantasma no mar Mediterrâneo. A ameaça aqui é o T-Abyss, um vírus modificado para animais aquáticos. Este jogo serve de ponte para mostrar como Chris e Jill estão lidando com um novo emprego e a perseguição implacável ao Albert Wesker, que está manipulando tudo nos bastidores. Então, temos um jogo que foi considerado polêmico, Resident Evil 5, ano de 2009. Chegamos então ao clímax da briga contra o Albert Wesker. Em 2009, Chris Redfield vai para a África, berço do progenitor, com sua nova parceira, Shiva Alomar. Resident Evil 5 é uma jornada pessoal. Chris descobre que Jill Valentine está viva, mas infelizmente foi capturada e manipulada por Wesker, usando aquele colete peitoral para controlá-la. No final, dentro de um vulcão, sim, porque o Wesker vira praticamente um super-homem, Chris e Shiva injetam nele 2 fracos de soro fraco. O Wesker morre de verdade, derretido na lava. O maior vilão da saga finalmente cai. E esse jogo aqui foi julgado injustamente, falando de racismo e tal. Só que o jogo anterior a gente mata um bocado de gente branca no Resident Evil 4, os europeus. E aqui a gente tá na África. Então o povo que tá lá é um povo de origem africana, preta. Então vamos dizer que a gente matou aqui africano, então a gente é racista. Mas no jogo anterior a gente matou europeu, tudo bem. Então a turma, infelizmente, principalmente nessa geração que a gente está vivendo agora, quer problematizar isso. Mas enfim, acho que só quem liga para isso é quem de fato nem liga para o jogo. Então vamos seguir agora para Resident Evil Revelations 2, no ano de 2011. 2 anos após a morte de Wesker, a filha dele, Jake Wesker, vamos com calma. Claire agora trabalha na ONG Terra Save. Ela e a jovem Maura Burton, filha do Barry, são sequestradas em uma ilha prisão. A vilã aqui é Alex Wesker, outra espécime do projeto Wesker, prima do Albert. Ela descobre um vírus da consciência chamado T-Phobos. A grande conexão aqui é a Natália, uma menina que se torna nova hospedeira da personalidade de Alex. Esse jogo prepara o terreno para a loucura dos jogos seguintes. Enquanto os jogos saíam, a Capcom produziu filmes em CGI de altíssima qualidade. Vocês precisam assistir a eles para entender completamente a evolução de Leon e de Chris. Começando com Resident Evil Degeneration, se passando logo depois do Resident Evil 4, acompanhamos Leon e Claire novamente juntos em um aeroporto no meio dos Estados Unidos. O vilão aqui usa o G-Vírus do William Burke, é quase um Resident Evil 2 atualizado e mostra a Claire trabalhando pela Terra Save. Resident Evil Infinite Darkness, nessa série ou filme de 2006, a Casa Branca é invadida por dados confidenciais. Leon é invadida para investigar enquanto Claire vê uma imagem de crianças mortas em uma guerra civil. A história liga os fantasmas do passado de Leon ao presente. Resident Evil Damnation. Antes de Resident Evil 6, Leon invade um país do leste europeu sozinho. O parque de diversões de carrinhos de combate é aqui. O time de Leon luta contra o Tyrant que usa armadura. É uma história sombria sobre guerra civil e uso de armas orgânicas no campo de batalha. Então, nos anos de 2012 e 2013, temos o lançamento de Resident Evil 6.
O jogo que decepcionou muita gente, principalmente por conta do trailer, porque a gente teria no mesmo jogo Chris Redfield, teríamos Leon Kennedy e teríamos um protagonista novo. Todo mundo ficou empolgado e chegamos então ao épico, confuso, mais importante, Resident Evil 6, que acontece em 2012 e um pedaço em 2013. A história é dividida em 4 campanhas, com Leon e Elene enfrentando um novo C-Vírus. Chris e Pierce vão para Edonia e depois para a China. Jake, filho do Albert Wesker, e Sherry, agente da NSA. Eles são a cura para o C-Vírus. Ada Wong explica os bastidores. Aqui a New Umbrella tenta destruir o mundo, apesar de ação desenfreada e o design polêmico. É aqui que a história de Jake, o futuro da genérica dos Weskers, é estabelecida. Então, em 2014, temos o lançamento de Resident Evil Vendetta. Após os eventos de Resident Evil 6, Chris está no fundo do poço e pede ajuda a Leon, que está caçando um traficante de armas químicas. É o filme mais John Wick da franquia. Esse não é um jogo, em si um filme de CGI. A luta final entre Chris, Leon e o vilão telhado de um arranha-céu é imperdível. Mostra a habilidade máxima dos protagonistas. Eu sinceramente não gostei muito desse, mas respeito quem gosta. Temos também Resident Evil, Death Island. Até agora, todos os jogos separavam os heróis. Em Death Island 2015, pela primeira vez no cânone, Jill Valentine, Chris, Claire, Leon e Rebecca estão juntos na mesma sala lutando. A história se passa em Alcatraz e conecta os pontos finais entre Resident Evil 6 e Resident Evil 7. Se você sentiu falta da Jill, é aqui que ela volta à ação. Então agora temos a era Whisters, Molde e Vingança, começando com o Resident Evil 7, Biohazard. Depois de anos salvando o mundo, a franquia precisa voltar ao horror raiz, e foi aí que fizeram o Resident Evil 7. Agora é 2017. Não controlamos mais agentes militares, controlamos Ethan Winters, um homem comum procurando sua esposa, Mia, na Louisiana. Ethan entra na mansão da família Baker, contudo, não é um vírus, e sim um mofo mutagênico controlado por uma garota bioimpa chamada Evelyn. O jogo é em primeira pessoa e claustrofóbico, e introduz uma nova grande ameaça, as The Connections, uma organização rival. No fim, Ethan usa o soro e com a ajuda de Chris Redfield foge, mas perde a mão, várias vezes. Temos então Resident Evil Village, o 8º jogo da franquia, se for considerar a ordem. Fora os spin-offs, né, claro, considerando só a cronologia original. No final de Resident Evil Village, em 2021, Ethan está criando sua filha Rose quando Chris invade sua casa, matando Mia e sequestrando a dupla. Ethan vai parar em um vilarejo na neve, na Europa Oriental, e aqui temos vampiros, lobisomens, uma boneca assustadora. A grande revelação, Mulder Miranda, uma figura milenar que inspirou Ozzy Spencer a criar Umbrella, Ethan descobre que Rose é a receptáculo perfeito para a consciência de Miranda. Ethan, que na verdade estava morto desde o começo de Resident Evil 7, sendo controlado pelo mofo, se sacrifica detonando uma bomba e usando seus poderes finais para salvar Rose. Temos então um pulo no tempo para 2037. Em Shadows of Rose vemos Rose adolescente, rejeitada pelos humanos por ser a filha de Ethan. Ela entra no mundo do mofo para remover seus poderes, mas encontra a versão digital do pai. É um final emocionante para a família Winters. E o futuro e Resident Evil 9. Este é o mapa canônico completo da história de Resident Evil, até 2025 e 26. Começamos com uma simples casa mal assombrada em 98 e vimos a evolução para terror moderno com o mofo e as compilações dos Weskers. No novo jogo Resident Evil 9 Requiem, promete trazer uma conexão com o passado, misturando o legado dos heróis originais com os novos personagens. E você, prefere a nostalgia dos zumbis lentos ou o horror alucinógeno de Ethan Winters? Deixe nos comentários. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro membro do Stars.